dos medicamentos, tá? A gente tem o primeiro aqui, que é o mais famoso, talvez, que é o Wegovy. O Wegovy é o mais famoso, é o mais conhecido, que era falar, toma uma antes, uma depois. Muitas vezes a pessoa não lembra de tomar depois, né? Ela toma uma antes, uma depois, ou toma só uma antes, ou dois comprimidos antes. Vamos colocar aqui para vocês. O Wegovy ele tem uma composição que é a base de cafeína, ácido acetil salicílico, hidróxido de alumínio e um antihistamínico, tá? Eu vou explicar por que ele tem essa composição, ok? Cafeína. A tentativa aqui é fazer com que a pessoa fique com menos efeito depressor. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e a cafeína vai ajudar a pessoa a ficar mais ativa, ter um sintoma de sonolência menos intensa. É uma concentração relativamente pequena de cafeína, não é uma concentração tão alta, 50 miligramas. Mas a tentativa é deixar um pouquinho mais para cima, deixar a pessoa um pouquinho mais ativa, deprimir menos o sistema nervoso central. O ácido acetil salicílico é aquele ação analgésica. É o AS que tem uma característica de ter um efeito analgésico para reduzir os sintomas, já que o álcool pode causar esse efeito de vasodilatação, cefaleia, dor de cabeça é o mais comum, então o AS viria aí para tentar compensar um pouquinho essa dor de cabeça, para diminuir esse sintoma. O hidróxido de alumínio tem uma característica importante que é um efeito de reduzir a sensação de azia ou de queimação que o próprio álcool pode trazer. Então o indivíduo vai ter uma diminuição dessa sensação de azia, mas tem que lembrar que o hidróxido de alumínio é constipante. Então esse efeito constipante dele também é benéfico, porque pode sim ter um desconforto gastrointestinal, um pouco de diarreia, em algumas situações a pessoa pode sentir algum efeito desse e ele acaba ajudando nesse processo. Esse efeito da azia é mais interessante, acho que é o principal motivo de ter aí dentro do Wegovy. E um antihistamínico que tem algumas características de inibir receptores H1 e algumas características de até inibir receptores do tipo H2, mas principalmente receptores do tipo H1 tem uma característica de diminuir alguns sintomas ou algumas alterações de vasodilatação, outras modificações que podem acontecer no organismo do indivíduo e um pouco de redução ou de modificação da secreção gástrica também que pode acontecer pela ação desse antihistamínico. Tem que lembrar o seguinte, tem AS, então tem que tomar cuidado em pessoas que são alérgicas ao AS, em pessoas que não têm, que não podem utilizar esse tipo de substância, por exemplo, indivíduos que são asmáticos, não é interessante usar esse tipo de substância, pode trazer algum dano, pode trazer algum efeito colateral para a pessoa. Pessoas que realmente são alérgicos a essas medicações, principalmente ao AS, existe um grupo de pacientes que podem ter essas alterações, e o ácido acetil salicílico pode trazer esses danos sim ao paciente, o risco de efeitos adversos existe com relação à utilização do Wegovy. Até 4 comprimidos por dia, tá? No máximo 4 comprimidos por dia. Poderia ser utilizado 2 comprimidos antes da bebida e pode ser utilizado 2 comprimidos depois. Poderia ser até utilizado, mas lembrando que quanto maior é a dose, maior é o risco de efeitos adversos se a pessoa for ter alguma alteração. Normalmente se recomenda realmente tomar um antes e um depois para controlar um pouco os efeitos adversos. Só lembrando aqui que eu não falei nada do fígado. Não é uma droga que auxilia em nenhum momento no metabolismo hepático, especificamente do álcool. Então, se a pessoa está esperando que esse medicamento vai proteger o seu sistema hepático, vai fazer com que você não tenha uma melhora do metabolismo do fígado, não é verdade. Ele vai diminuir os sintomas da ressaca. Ele vai reduzir, por exemplo, um pouco de dor de cabeça, ele vai reduzir o desconforto gástrico, ele vai deixar a pessoa um pouquinho mais ativa com a ação da cafeína, mas ele não tem uma ação sobre o sistema hepático, ele não altera o metabolismo hepático, ele não auxilia nesse processo. Então isso não é benéfico no sentido de fazer com que o fígado fique protegido. Muitas vezes a pessoa fala isso, vai ficar protegido que você tomar isso aqui não vai atacar o fígado. Não é bem isso, ele vai diminuir os sintomas que pode acontecer depois que a pessoa ingere a bebida alcoólica. No máximo 4 comprimidos, de preferência realmente um antes e um depois, que pode ajudar mais nesse controle dos sintomas que a pessoa pode ter depois de ingerir a bebida alcoólica. E recentemente a gente tem um outro, que é o Wegovy After. O Wegovy que é utilizado após ou que é utilizado para hidratar o indivíduo. É bem interessante porque é um hidratante, né, oral, é um soro de hidratação oral, de certa forma é isso que ele faz. É semelhante aos soros que a gente utiliza na diarreia, em indivíduos que estão desidratados, mas é bem interessante, porque é um mecanismo que vai ajudar a pessoa a hidratar, a melhorar os sintomas. Tomar água é essencial para que a pessoa não tenha ressaca. Então, nesse caso, ele veio como se fosse um soro, claro que com pacote aí de propaganda, né, em cima das pessoas que vão beber ou que vão ingerir bebida alcoólica. Ele tem glicose ou dextrose, ele tem sais minerais, semelhante aos soros de hidratação oral, e ele tem cafeína também, olha. Tem cafeína aqui porque ele vai deixar a pessoa mais ativa, ela tentar diminuir aqueles efeitos
que normalmente tem na sonolência, sedação, que o próprio álcool vai trazer para a pessoa. Mas esse efeito aqui é para melhorar o ânimo dela no outro dia, hidratando o indivíduo. No máximo 2 garrafas por dia, essa é a recomendação que está lá dentro da bula, tá? E beber gelado porque é mais agradável, é um soro, então é um soro de hidratação. Poderia dizer que esse também melhora os sintomas, né? Se fosse até associado com o outro, poderia potencializar e melhorar os sintomas que a pessoa tem em relação ao risco de ressaca, os efeitos colaterais que o álcool pode promover. Mais uma vez, não melhora a função hepática, não modifica esse sistema, mas ele tem glicose, ele hidrata, ele melhora a função do organismo de um modo geral, tudo que hidrata melhora a atividade das células, então vai trazer um benefício de um modo geral. Ele tem cafeína para deixar a pessoa mais ativa e desperta no outro dia lá. No máximo 2 garrafas por dia, a recomendação é beber gelado.